ferramentas que a gente precisa utilizar nas redes óticas. Eu tive a audácia aqui de separar algumas poucas ferramentas, né, que são as principais ferramentas para utilizar. Claro que a gente vai ter aí mais de 20 ferramentas para utilizar dentro de uma rede ótica, mas as principais eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre elas. A primeira ferramenta mais importante da rede ótica é o clivador. O que é o clivador? Lembram que a fibra ótica tem um núcleo pequeno, 9 micrômetros de tamanho, e por ela ser vidro, a gente tem um problema, a gente não consegue cortar a fibra ótica. O que a gente faz com o vidro? Se você já foi alguma vez em alguma vidraçaria, você deve ter visto alguém passando diamante no vidro e depois quebrando esse vidro, né? Então sempre quando a gente quer fazer o corte no vidro, a gente risca o vidro. E é exatamente isso que o clivador faz. O clivador é uma ferramenta que vai riscar a fibra ótica e essa fibra ótica vai se quebrar e vai ficar um corte perfeitamente reto, em escala microscópica, uma escala pequeníssima, né? A escala de 9 micrômetros de tamanho. Então, o clivador é uma das ferramentas mais importantes, por quê? Se a gente não tiver um clivador bom, se a gente não fizer uma clivagem boa, a gente não vai ter uma fusão boa, a gente não vai ter um conector bom. Então, o clivador vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer o corte da fibra ótica. Eu, um tempo atrás, acabei emprestando uma máquina de fusão para uma pessoa e acabei esquecendo de mandar o clivador junto com a máquina de fusão, e foi interessante, porque ele ficou a manhã inteira tentando fazer uma fusão com um alicate, ele tentou cortar várias vezes a fibra e em nenhum momento a máquina de fusão aceitou essa emenda, porque ele não tinha o clivador. Então o clivador é uma das principais ferramentas que a gente tem que ter para construir uma rede ótica, certo? Além do clivador, a gente vai ter os decapadores, tanto o decapador de cabo como o decapador de fibra. O que é o decapador? O decapador é uma ferramenta simples, o decapador de fibra é um alicate que vai tirar o revestimento de acrílico da fibra ótica e vai deixar somente a fibra para a gente trabalhar. É importante que a gente utilize decapador para fazer a limpeza da fibra ótica. Muita gente faz a limpeza na unha, tenta tirar o acrilato da unha, mas isso acaba danificando a fibra ótica. Então a gente sempre vai utilizar decapador de fibra, né, para fazer a limpeza da fibra ótica, e decapador de cabo para a gente abrir o cabo. Ao invés de a gente ficar utilizando um estilete para tentar abrir o cabo, ficar sofrendo, eu vejo muita gente sofrendo aí, fica 15 minutos tentando abrir o cabo com estilete, a gente tem o decapador de cabo para fazer essa abertura da fibra também. Outra ferramenta importantíssima na construção de uma rede ótica é a máquina de fusão. Sempre que eu quiser fazer uma emenda na rede ótica, eu vou precisar ter uma máquina de fusão. A máquina de fusão é que vai fazer esse processo de fazer a emenda na fibra ótica. Então, como é que vai funcionar? A gente vai utilizar o decapador de cabo para abrir a fibra, depois a gente vai utilizar o decapador de fibra para limpar a fibra ótica, vamos clivar essa fibra ótica, nós vamos cortar a fibra ótica e posteriormente a gente vai fazer a limpeza, né? A gente vai utilizar alguns equipamentos de limpeza para fazer a limpeza da fibra e posteriormente, por final, a gente vai utilizar a máquina de fusão. Então, a gente vai ter alguns materiais de limpeza também para fazer esse processo. Os principais materiais de limpeza são um pano que não solta fiapo, né? Então a gente tem em lojas especializadas um paninho que não solta fiapo, e a gente vai utilizar álcool isopropílico, a gente vai utilizar álcool isopropílico e esse pano para fazer a limpeza da fibra ótica. Então nós vamos ter outros equipamentos de limpeza também, outros materiais de limpeza, para fazer a limpeza dos conectores das fibras óticas. Lembrem, eu não vou cansar de falar que o núcleo da fibra ótica tem apenas 9 micrômetros de tamanho. Então se ele tem apenas 9 micrômetros de tamanho, qualquer poeira, qualquer partícula de poeira pode interferir na qualidade da rede. E utilizar materiais de limpeza é extremamente necessário. Então, isso aqui são os principais equipamentos que a gente vai utilizar nas redes óticas. O clivador para fazer o corte, para a gente conseguir fazer uma fusão. O decapador de fibra de cabo para a gente conseguir abrir a fibra ótica. Os equipamentos de limpeza para deixar ela limpa, livre de qualquer impureza. E posteriormente a máquina de fusão para fazer a fusão da fibra ótica.